Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá à terceira aula da nossa sequência de aulas para iniciantes. Então, vou começar aqui mostrando para vocês, como sempre, todas as aulas eu estou mostrando. Se você não assistiu as outras anteriores ensinando a fazer o fundo e o chão, vai lá no meu Instagram ou no meu YouTube que você acha, ok? Eu vou usar aqui 2 tamanhos de pincéis cabo amarelo, que são pré-preenchimento, tá bom? Então, aqui tem o número 14 e esse daqui tá sem numeração, mas deve ser o número 8, mais ou menos, tá? E eu também tenho aqui o 421 da Condo, também tá sem numeração, mas deve ser o número 6, mais ou menos, tá? É só para vocês terem uma noção de tamanhos, assim, para vocês usarem. Mas lembre-se, pincel é gosto, tá bom? Esses de cabo amarelo são usados para preenchimento. Tudo que é detalhe, fazer coisas mais delicadas, eu uso o 421. Eu não uso ele para preencher, porque como ele é muito macio, você tem que esfregar muito para entrar na trama do tecido, tá bom? Então, nós vamos começar aqui, vamos pintar o bolinho aqui primeiro, a parte que é o bolo, glacê e forma, né? Tô com todas as tintas abertas aqui. Então, assim, eu vou usar o meu pincel mediano do amarelo e eu vou começar fazendo uns pontos de luz com o areia. Todas as cores estão na descrição do vídeo, tá? Eu vou passar o areia e eu vou com um pouquinho do diluente aqui. E eu quero um bolinho, não aquele bolinho meio queimado. Eu quero um bolinho bem mais pro lado do amarelo do que pro lado do marrom. Siena natural. Vou pegar aqui. Vou passando por baixo ali do meu glacê e vou trazendo pra cima do meu areia, tá? Isso aqui é só uma primeira, digamos assim, a gente tá preenchendo, tá? Depois a gente vai fazer umas outras marcaçãozinhas nele aqui, pra vocês verem. E aí, a gente vai preenchendo todos os cantinhos. Tem lugar que vai ficar um pouquinho mais escuro, tem lugar, ó... E aí, eu passei as luzes aqui, mas aqui onde tá mais fechado, o espaço é menor, a gente só vai com o siena, tá? Então, não vamos nem usar o areia. No cantinho de lá, a mesma coisa. Sempre pincel em pé, como eu disse nas outras aulas, pincel em pé. Então, aqui, ó, o marrom a gente já vai vir fazendo como se fossem umas batidinhas, nós não vamos passar o marrom. Ai, não tem aqueles tostadinhos do bolo? É isso aí que a gente vai fazer. Nada muito, ó, em alguns lugares só, não precisa passar em tudo. Eu venho batendo literalmente o meu pincel aqui um pouquinho, tá? E eu não quero muito marrom. Então, é importante nessa hora, eu vou fazer uma partezinha bem escurinha ali. Limpo o meu pincel, eu vou voltar aqui com um pouquinho do areia e vou bater, ó. É pra dar o aspecto mesmo, como se fosse um bolinho de verdade. E você não precisa passar em tudo, tá bom? Esse daí é o bolo. Deixa eu colocar minha água aqui. Pintadinho o nosso bolo. Agora, vamos aqui na nossa forma. Pra pintar essa forma, nós vamos usar pink. Eu botei aqui vermelho profundo, mas pode ser o púrpura. É porque eu não achei o meu púrpura. Eu acho que eu tô sem. Rosa bebê e o branco. Porém, o vermelho profundo ou
O púrpura nós vamos usar bem pouco, tá? Então, aqui, ó, passei o nosso rosa bebê, vou vir com um pouquinho de diluente por cima, pra casar bem essa tinta no tecido. E o pink, eu vou passar, peguei meu pincel menor aqui, tá? Sempre pincel em pé, que vai te dar destreza aqui pra você preencher. Isso. Vou pegar um pouquinho só, vou passar lá na beiradinha. Limpei meu pincel, pegar o branco e vou fazer uma primeira luz aqui, mas que ela pode, depois a gente ter que melhorar ela um pouquinho, tá? Com o vermelho profundo, eu vou fazer só um leve escurecido, tá? Não, eu não quero muito pro vermelho, eu quero que fique rosa. Então, assim, tem várias opções para você pintar aqui essa parte maior. Uma, você vai pegando, meu diluente tá aqui no meu pratinho. Você vai pegando o rosa, molhando aqui e passando. Outra, você pega o rosa bebê, joga aqui, já mistura com uma quantidade com o diluente, que vai ficar mais fácil para você mexer lá, tá bom? Então, assim, vai do que você quer e você tá acostumado a fazer, tá? Então, aqui hoje a gente vai escolher, vai fazer um ponto de luz aqui. Lembrando que tem o nosso escorridinho. Eu acho que aqui também é, né? Forminha. Passei, só que eu deixei uns cantos sem passar, pra mim vir com pink. Que aí o pink já vai ficar bem escuro a primeira vez que eu passar ele aqui, tá? Por isso que eu estou deixando o espaço para cada um das tintas. E aí, a gente vai pintar gominho por gominho. Esse é o lado gostoso de pintar uma forminha de cupcake. Você pinta gominho por gominho. Mas é exatamente onde vocês podem pegar mais jeito, porque aqui vocês vão treinar, tá? Ó, passei um pouquinho só ali no cantinho. Ali no cantinho. Vou fazer aqui com o meu pincel menor pra vocês verem. A outra opção também que vocês têm, ó, onde eu vou passar o rosa bebê, eu vim, ó, e molhar com o diluente, né? E aí, depois a gente vai vir dando um retoquezinho nas sombras aqui tudo, tá? Como eu pintaria isso aqui? Então, eu passaria o rosa bebê em vários gominhos e depois eu viria só preenchendo com pink, tá? Vou fazer aqui um pouquinho mais devagar, só pra vocês pegarem o jeito, literalmente, tá? Eu acho bem mais simples se você deixar o espaço assim para cada tom de tinta, porque vai ficar já mais a cor mais viva de primeira, que depois a gente pode realçar só a parte mais clara, do que se tivesse que realçar tudo, tá? Vou passar o vermelho profundo ou o púrpura, a gente vai passar só um pouquinho em alguns lugares, assim, só para dar aquela sombra, tá bom? E aí, eu vou passar um pouquinho do branco, onde eu já passei aqui. Mas lembra, é uma primeira luz, tá? Não é a luz definitiva, não. Eu acho que eu vou até
separar essa aula em duas. Por quê? Porque é muito conteúdo, vai ficar um pouco extenso, né? Mas vamos ver, vamos pintando aqui. Se eu achar necessidade, eu faço. Sempre caso as duas tintas. Eu tô quase na metade da forminha, então eu já vou começando aqui mudar um pouco a estratégia. Nós vamos fazer a luz central, né? Como que eu vou fazer? Passei do lado de cá e passei do lado de cá, tá? O miolo aqui preencheu um pouquinho, mas não é que ele realmente precisa. Ó, que eu vou com pega um pouquinho de tinta só no canto do pincel pra você conseguir fazer isso aqui, ó. E assim você vai fazendo. E vai preencher toda a forminha, tá? Agora que eu fiz clareei aqui, agora a gente vai mudar o lado da luz, tá? A gente muda o lado. Qual o lado agora? Pra cá a gente tava clareando a parte de cá. Agora a gente vai clarear a parte de cá, ó. Que se você quiser... Desculpa, gente. Se você preferir, nesse momento, você pode começar a pintar de cá pra cá, tá bom? Pra quem não tem muita experiência com cantinhos, eu te falo pra você começar daqui pra cá agora, tá? E assim, a gente vai ir pintando todo ele, tá? Passei ali, ó, eu venho com branco. Certo? Sempre clareando um pouquinho. E agora eu deixo vocês acabarem essa parte da forminha, tá? Não vou deixar gravada porque quem é minha aluna do curso online sabe que eu sempre dou umas tarefinhas, eu deixo uns pedacinhos para elas pintarem. Por quê, gente? Para vocês quebrarem a cabeça um pouquinho também, tá? Quando a gente pega tudo pronto, feito na mão, a gente não sai da zona de conforto. Então, saiam da zona de conforto agora. Continuando agora, a gente vai pintar a parte que é o bolo. Eu vou botar um pouquinho mais de diluente aqui no meu pratinho, ó. E eu vou com o meu pincel maior, porque a área é maior, correto? Deixa eu só fazer com o pincel menor, vou fazer o cantinho aqui logo pra vocês entenderem de forma simples o que eu vou fazer, tá? Então, vai ser preenchido de palha o nosso bolo. Sem medo. Eu costumo sempre fazer os cantinhos primeiro, porque depois tá pronto, né? E aí, eu vou pegar o nosso malve e vou fazer uma sujeirinha aqui, tá? Mas não é muita coisa. Depois a gente vai vir com o sépia. E o branco também, tá? Então, só isso a gente vai fazer. Vou pegar meu pincel maior. Eu já tô fazendo de forma, assim, bem simples pra vocês. Eu não peguei um chantilly com aqueles bicos, né, que a gente costuma ver aí. Exatamente pra facilitar pra vocês. Ui, peguei um risco
que fosse o mais fácil possível pra vocês. Olha, eu pego tinta num lado do pincel e esse lado eu venho passando logo na beiradinha, como eu disse pra vocês, que aí já fica pronto, tá? E aqui eu vou vir passando, passo um pouquinho de diluente se tiver secando, tá? Vou fazer esse canto aqui primeiro, depois eu faço o restante. Peguei malve demais. Eu vou dividir ele aqui, ó. Vou passar malve. Vocês podem pegar um pincel menor, tá? Aqui nos cantinhos aqui também, a gente tem que dar uma leve escurecida. Sempre vem, preenche bem, tá? De novo, palha. Mesma coisa que eu tô fazendo aqui, vocês vão fazer na parte de cima. Eu vou fazer aqui com vocês, que é bem rapidinho, né? Até porque pra me mostrar por baixo das nossas nozes ali. Se vocês passam diluente, a tinta, ela escorrega no tecido bem mais fácil, tá? Os cantinhos, gente, é igual eu falei. Pega a tinta num canto do pincel e esse canto vai ali. Primeiro faz os cantinhos, depois eles preenchem o resto. Sem neura. Tem muita gente que tem dificuldade, assim, com os cantos, né? É só isso, tá? Você ter a destreza de escolher um canto do pincel e com esse canto você vir passando. Ó. Vou só fazer uma sujeirinha aqui de malve aqui no meio, ó. Certo? O CEP a gente vai vir, no final das contas, a gente vem com ele, porque ele é bom que a tinta esteja meio seca. Deixa eu pegar mais palha aqui. Tudo ao vivo e a cores aqui pra vocês. Como eu já disse, eu não gosto de editar meus vídeos, porque o meu erro pode ser o erro de vocês também, e a gente tem que saber consertar, né? É importante eu ensinar vocês a consertarem aqueles borrão, enfim. O que vai ser cortado desse vídeo é apenas minha tosse, que tá tensa hoje. Por isso que eu até tô conversando um pouquinho mais controladinha aqui, pra não me dar acesso de tosse, tá bom? Ó, venho, passo. Esse pedaço aqui, ó, eu vou passar várias vezes só pra encontrar a tinta, que eu não quero que fique uma divisão tão certinho, tá? Aqui eu vou preencher enquanto tá nos pedaços maiores, com esse mesmo pincel, vou preenchendo. O segredo disso é você nunca fazer isso aqui. Vamos ver se vocês conseguem enxergar, ó. Eu vim, passei a tinta, ficou parada assim. Vocês vão vir, abrir ela para um lado, abrir ela para um outro, que quando eu vim com outra cor, elas vão casar, tá? Não vai dar trabalho para você misturar as duas. Ó, vou passar indo um pouquinho aqui em cima, com esse pincelão. E agora eu vou com um pincel pequeno. Ó, vou do lado de baixo ali. Sempre, ó, um ladinho do meu pincel. Um lado do meu pincel. Não tafunha o pincel inteiro lá dentro, achando que vai dar certo. Lá dentro da tinta, tá? Por favor, um canto do pincel, pra você conseguir ter a destreza ali da onde que você vai colocar a tinta. Ó. E aqui eu só vou... por baixo da minha noz, que eu vou escurecer um pouquinho. É a minha sombra, tá?
O restante, ó, vou vir com palha, encontrar com as tintas, aqui também. É muito importante essa visão. Por cima da minha noz sempre mais clarinho, tá bom? Então, é só isso que a gente vai fazer no bolo. E agora eu vou vir com o nosso sépia um pouquinho, tá? Vou pegar um pouquinho, mas eu só vou deixar o pincel sujo, não tem tinta parada no meu pincel. E aí, eu vou vir em alguns pontos aqui, vou dar mais uma leve escurecida, tá? Ó. Reparem que eu nem tô pegando mais tinta. Só o que tá no meu pincel é o suficiente. Ó, agora que eu vou pegar lá mais um pouquinho. E aí, o sépia, ele é só pra isso aqui, ó. Aquela última sombrazinha na nossa pintura. Tá? É isso. Vou aproveitar e eu vou pintar minha noz aqui com vocês. Espera aí. Deixa eu só achar o amarelo ocre que eu não tinha pegado. Amarelo ocre. Deixa eu ver. Eu vou usar marrom. Eu vou pegar um pouquinho do marrom café aqui primeiro. Porque a noz não chega a ser marrom, né? É isso. E talvez um pouquinho do branco ou do palha. Vamos ver aqui. Vamos passando e aí a gente vê. Eu vou usar esse pincel vermelho aqui. Eu vou com um pincelzinho, vou pegando a tinta mais... E lembra, assim, que a noz, ela é toda meio craqueladinha, né? Então, não se preocupem muito com bordinha e tal. Agora, eu vou com marrom, café. Eu vou escurecer só uns pedacinhos. Deixa eu jogar um pouquinho do palha aqui pra fazer uma luz. Pode ser o branco também, tá? Vai bater o pincel também, igual a gente fez no bolo. Isso. Vou passar aqui marrom, café. E mais palha com o meu pincel só sujo do lado de cima aqui. Isso. De novo, amarelo ocre. Marrom café. Eu tô sempre, ó, dando as batidinhas, eu não tô exatamente ajeitando a tinta, não, tá? Porque isso dá o efeito meio que das ondinhas que a noz tem, né? Você não vai alisar exatamente a tinta. Marrom café. E depois a gente realça a parte clara, porque some bastante, tá? Palha, ele some bastante. Aqui, ela tá meio por trás do bolo. Então, por isso que aquele pedacinho ali eu tô fazendo bem lisinho. A pintura em tecido, gente, ela não tem muito segredo desde que você
descubra, primeiro, seu jeito de pintar. Segundo, aprenda o seu olhar, o que é luz, aonde é sombra, tá? Não tem segredo se você pegar o jeitinho assim. No meu curso online, eu ensino tudo isso, assim, desde o princípio. As aulas, assim, como eu tô fazendo aqui uma aula básica para vocês, lá no curso tem, até chegar lá no avançado, tá? O avançado que é umas rosas mais realistas, enfim, tem muita coisa. O curso, ele é dividido em bichinhos, frutas, depois flores, depois as rosas. Tem todo um processo até você chegar nas rosas, tá? Eu vou ir abrindo aqui. Nós vamos usar o vinho, vermelho carmim e... cadê o rosa bebê? O rosa bebê para nós fazermos o nosso escorridinho aí. Depois de seco, um pouquinho do branco, tá? Porque essa cereja, ela está meio com cauda, por isso ela tá escorrendo. Então, vamos lá, ó. Eu vou passar um pouquinho aonde eu quero o ponto de luz. Um pouquinho do rosa bebê. Eu não vou nem usar diluente aqui, pelo tamanho do local, pelas cores que eu vou usar, para não ficar muito claro, tá? Eu quero que fica bem escura a tinta, que ela já fique bem na cor ideal. Ó, passei, só deixei o local aqui clarinho. Pincel leve, eu fui e misturei as tintas, tá? E aqui eu vou vir na parte de baixo já com o vinho, pra ficar bem escuro. Faz as bordinhas. Preenche direitinho. Gente, quanto mais escuras as cores, mais você tem que tomar cuidado pra preencher a trama do tecido. Por isso que esses pincéis vermelho, eu não gosto muito de usar ele pra preenchimento. Por isso. Ó, passei só um pouquinho ali do vinho. É isso aí que nós vamos fazer. E depois a gente só vai vir com uma luz meio seca por cima, com branco, tá? Fazendo algumas marcações. Esse escorridinho, eu quero ele bem escurinho, tá? Então, eu vou passar só um pouquinho aqui no meio. E eu vou ao redor. Ó, mas eu misturo as tintas. Eu não quero que fique assim, claro de tudo, não. E aí, a gente vem fazendo o escorridinho. Ó, sempre mescla bem a tinta. Nessa parte aqui, nós não vamos usar diluente, tá? Porque o diluente, ele tende a clarear um pouquinho os meus tons aqui, tipo de vinho, enfim. Vou fazer só uma bolinha meio clara ali. Vou jogar um pouquinho do rosa bebê ali. Pra fazer só, assim, aqueles tonzinhos aonde eu quero mais escuro um pouquinho, mais claro um pouquinho, tá? E aí, com vinho, eu vou vir e fazer o desenho direitinho. Nessa hora aqui, é bom você usar esse pincel vermelho por causa disso. Ele te dá mais destreza aonde você vai passar a tinta, tá? Beber água pra ver se eu não vou tossir mais. Ó, vou passar só um pouquinho do rosa bebê. Casar com um pouquinho do carmim aqui. É só pra dar umas nuances, tá? E aqui agora, nós não vamos procurar de fazer muita luz, tá?
Vou passar só um pouquinho. O vermelho carmim. Se você não tiver o vermelho carmim, gente, que vai dar um tom assim meio rosado, né? E, ó, eu tô chegando aqui no final, antes de eu ir pro lado de lá, eu sempre espalho um pouco essa tinta aqui pra depois ela casar com as outras tintas que eu vou passar pra lá, tá? Ela não pode ficar parada. Isso. Agora, essa parte aqui, pra depois a gente ir pra cima, tá? Nós vamos passar aqui um pedacinho só de rosa bebê. Vamos com carmim. Isso. E aqui eu já vou passar um pouco do vinho. Isso. Eu vou pegar um pincel amarelo maior agora, tá? Este daqui, tá bom? Então, aqui eu vou jogar uma pequena luz com rosa bebê, nada muito grande. E vamos preencher com rosa carmim em volta. Lembra, preenche a trama do tecido, tá? Isso. Aqui eu vou abrir um pouquinho. Passo o vinho. Passar mais um pouquinho aqui. Aí que você vai criar o seu olhar, né? Ah, precisa de escurecer mais aqui, ali. É assim, devagarzinho. Isso daqui ainda é uma noz, tá? Que eu esqueci de pintar, mas eu vou fazer como se fosse um escorridinho. Não dá nada. Pode ser, né? Um escorridinho da cauda. Isso. Agora, nós vamos passar um pedaço aqui que eu até deixei um pouquinho marcado no desenho de vocês. Nós vamos passar com só o vinho, purinho. Só que a gente não passa e deixa a tinta muito parada. É só pra ficar mais escuro aquele pedacinho ali, tá? Que depois a gente vai realçar mais. E agora, vamos... Aqui, eu vou pegar um pouquinho do diluente, só porque a parte é maior, né? Nós vamos aqui, ó. Vamos fazer uma luz com o rosa. Rosa bebê, né? E aqui nesse canto aqui também. Nós vamos fazer uma luz. Bora casar logo com o nosso carmim. Sempre. Passou uma tinta, vem com a outra que tem que casar com ela. Mesclar. E você já faz logo esse processo, tá? Aqui, ó, eu passo em volta.
que eu sei que em volta tudo vai ser essa cor. Já abro em volta também pra mim conseguir casar com... Ai, desculpa, gente, vocês nem estão vendo direitinho, né? Ó, passei em volta e agora eu venho só aí, ó. Pamela, secou, não tô conseguindo. Molha o pincel no diluente lá um pouquinho e vem, ó, que ele vai... Você vai conseguir mexer ainda, tá? Feito isso, vou passar mais um pouquinho do rosa aqui nesse fundinho, que eu quero que ele fique um pouco claro. Vou casar aqui com o meu... E agora, a gente vai poder preencher mais uns pedaços aqui, pra depois vir com vinho, tá? Lembra, é uma cauda, não é exatamente a cereja. E agora, vamos vir com vinho, só preenchendo, tá? Desse pedaço que a gente já pintou ali, a gente preenche. E vem arrastando pra cima. Ó, preenche bem a trama do seu tecido, várias vezes, movimento circular, pincel em pé. Isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Ó, faço lá a bordinha. Vou vir aqui fazer do lado de cá. Sem deixar borda pipinadinha e nem tinta na borda, tá? Tem gente que passa o pincel aqui que vem deixando tinta, faz aquela borda cheia de tinta. Não é isso, tá? E aí, ó, eu ainda vou brincar com um pouquinho de tinta aqui por baixo da nossa luz. Sempre passa algumas vezes, tá? Esse pincel seu aqui. Isso aí. Tá vendo? Tá preenchido. Preenchido. A parte mais difícil você já fez. Agora eu vou fazer logo a luz com branco aqui. Depois a gente faz o cabinho só pra encerrar, tá? Por quê? Porque essa é uma dúvida. O certo é, deixa secar, depois você vem e faz. Mas eu vou fazer logo pra não esquecer de nenhum detalhe. Então, aqui eu vou vir fazer um ponto de luz maior, ó, eu venho devagarzinho, pouca tinta, tá? E agora eu vou depositar tinta. Mesma coisa aqui, ó. Só ponto de luz, tá? Limpei meu pincel só pra mim pegar menos tinta, que eu quero só fazer um pontinho aqui, ó. É devagarzinho, tá? Se quiser fazer com a tinta úmida, como eu estou fazendo aqui, não tem problema, tá? Ó, passei tinta, eu só limpei meu pincel pra mim conseguir esfregar um pouquinho mais, algumas vezes o meu pincel aqui, pra mim conseguir que a tinta não fique pipinada, tá? Aqui eu só vou fazer mais um pontinho de luz. E aqui, ó, a gente tem que ir definindo um pouco. Ah, tá escorridinho, né? É super importante fazer essa parte aqui.
Deixa eu só colocar vocês pra ver a parte de baixo. Ó. Isso. É um pouquinho de tinta meio parada mesmo, tá? E aqui, nas nossas nozes, nós vamos fazer também uns pontos de luz. Não é em tudo, tá? Aonde você passar, você só dá umas batidinhas. Só pra dar um pontinho de luz nelas, tá bom? Eu vou pegar meu pincel maior e vou agora fazer com branco também. Eu vou passar um pouco de branco, ó, eu peguei tinta, vou tirar só o excesso e vou fazer com branco aqui em alguns lugares, tá? Sempre tiro o excesso. Isso. Da mesma forma, na minha forminha, eu vou clarear alguns pedaços. E eu costumo fazer com esse pincelão mesmo, tá? Mas você pega um pincel que você consiga. Essa é a palavra. Você vai trabalhar com os materiais que você consiga trabalhar. Uma outra coisa que você pode fazer aqui, que eu gosto muito de fazer na minha pintura, ó, várias dicas hoje pra vocês, hein? Eu vou pegar um pincel. Eu vou pegar um pincel redondo aqui, ó. Mas você pode pegar um pincel filete que você tiver aí. Eu vou colocar branco aqui no meu pratinho. Uma gotinha de água ou aquarela silk. Só pra deixar mais maleável. A pontinha perfeitinha. E eu vou vir aqui, ó, fazer isso, ó. Precisa ser em tudo? Não, não precisa ser em tudo. Mas eu, particularmente, gosto muito de fazer uns detalhes, assim, com pincel de acabamento, pincel filete, enfim. Porque eu acho, assim, que dá um tchan tão legal na pintura. Ó. Posso vir fazer alguns, ó. Eu acho que fica bem legal. Porque dá destaque na sua pintura. E isso é sem medo, tá? Não tenham medo do pincel filete. Ele às vezes parece assustador, mas ele não é assustador. Aqui na base, eu posso vir passar também um pouquinho, tá? Na base do meu melzinho aqui, ó, posso vir contornar em alguns pedacinhos. Também vai dar um ar de luz, ó, como sobe. Isso daqui são detalhes, assim, que você vai com o tempo, você vai se achar no seu espaço aí, como você gosta de fazer, qual o seu jeito, enfim. Esse daqui é o jeito da Pamela. Se gostar e quiser aprender mais, no curso online você consegue, tá? É isso aí, ó. Você vai passando em algumas beiradinhas que vai dando todo um ar gracioso para sua pintura, tá bom? E aqui eu vou fazer rapidinho o cabinho para vocês, só pra gente finalizar. Vou pegar já o sépia, que tá aqui em cima.
o verde pistache. Que eu vou fazer um serviço só de preenchimento praticamente aí, tá? Vamos aqui, ó. Porque o cabinho da cereja, ele é bem verdinho, né? Então, aqui a gente só vai preencher. Vou preencher aqui a parte de cá. Meu tecido tá meio descolado da tábua ali, em vez de eu ter apertado primeiro. Posso vir aqui, ó, com o próprio sépia. Vou passar um pouquinho aqui na base e puxar um pouquinho. Com o meu branco, eu vou fazer alguns detalhes aqui, ó. Batidinhas também. Isso. Lembra, você não tá pintando aqui uma pintura realista. Você tá pintando aqui uma pintura básica. Isso é o básico da Pômela, tá? Então, assim, se você gostou, curte, compartilha. E tem um curso online que vai ser aberto vagas, tá bom? Qualquer coisa está na descrição do vídeo. Beijos.